A minha saudação a você, querido irmão, a todos que nos assistem neste dia, que nos ouvem transmitir esta palavra que o Senhor nos dá pela graça de Deus. Estou aqui em nome de Jesus, glorificando o nome santo do nosso Salvador, na direção do Espírito Santo, para transmitir aos nossos queridos irmãos e irmãs, a todos, a palavra de Deus, segundo me é entregue. Nós vamos hoje examinar no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 em diante, a palavra diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Veja bem, nós somos corpo e espírito, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a vontade de fazer a vontade de Deus, nós temos o desejo. Isso é o Espírito operando em nossas vidas. Mas a nossa carne também tem os seus desejos e as suas vontades. E o que a palavra nos fala? Que a carne, ela cobiça contra o Espírito. Nossa carne tem desejos contrários aos desejos do Espírito de Deus que está em nós. E o Espírito cobiça contra a carne. E este se opõe, é uma luta contínua em nós. Nós temos continuamente essa luta interior no nosso ser, no nosso pensamento, no nosso coração, de fazer sempre a vontade de Deus, mas também tem a vontade da carne, que somos muitas vezes tentados a fazer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então nós temos que ver aqui obras da carne. As obras da carne é a satisfação da carne. Veja aqui uma coisa muito importante, interessante para a gente meditar. Aqui não fala que esses são os pecados que desagradam a Deus. Não está dizendo isso. Está dizendo que há uma diferença entre a vontade de Deus e a vontade do Espírito, da carne. A vontade do Espírito, que é a vontade de Deus, e a vontade da carne. Existe uma diferença, existe uma separação. Uma quer sobrepor a outra na nossa vida. É a nossa luta contínua, diária. O apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal jaz à minha porta aqui, está todo dia na minha frente. Porque é a vontade da carne. Nós não tem como, a gente tem que se alimentar, a carne tem que ser alimentada, mas alimenta só o suficiente para você se manter vivo, para você se manter sadio. O resto é santificação e honra para fortalecermos o espírito. Nós temos duas forças que lutam em nós: a força de Deus, que é o Espírito Santo, e a força da nossa carne. Deus não tem comparação o poder de Deus, só que Ele não nos obriga a servi-lo. Se nós fôssemos forçados e o Senhor nos empurrasse para a salvação, nós não teríamos com o que nos preocupar. Vamos fazer tudo o que der vontade, porque o Senhor está nos levando à salvação, mas não é assim. A cada dia, por isso o Senhor Jesus disse: a cada dia tome cada um a sua cruz e siga-me. São lutas, dificuldades, tribulações que nós passamos no nosso dia a dia. Então nós vemos que obras da carne são contrárias às obras do Espírito. Mais adiante nós vemos aqui: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, porque a lei condenava. Não faz isso que condena, não faz aquilo que condena. Agora nós estamos no tempo da graça. Nós temos que viver não mais deixando que a carne faça seus desejos para depois oferecer sacrifício. Nós temos que viver em santificação e honra. Nascemos de novo, fomos lavados e embranquecidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados de todo mundo. E ficamos limpos, brancos como a neve, como a alva lã. Nós ficamos embranquecidos e o Espírito vem e habita em nosso ser, em nossa vida.
E Ele nos indica, Ele nos faz, nos move, nos dá desejo de servir a Deus, de ficar em meditação, oração, examinar Sua palavra, em santificação, vigiando o que vamos falar, o que ouvimos, o que vemos, o que pensamos, o que nossas mãos tocam, onde os nossos pés nos levam. Precisamos ter cuidado, o Espírito nos mostra, Ele não nos abandona, é uma promessa do Senhor Jesus: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo Espírito de Cristo, de Deus que estava em Cristo, está em nós hoje. Eu vos enviarei o Consolador. E veio, e nós temos o Espírito Santo. E na direção do Espírito Santo, nós vamos caminhando. Como que eu faço para que eu tenha a direção do Espírito Santo sempre? Não dê ouvidos à carne. É muito simples. Não alimente a tua carne, alimente o teu espírito. Muitas vezes você vai estar em jejum. Você não vai comer nada durante um certo período do dia, não vai beber nada durante um certo período do dia. E o que isso faz? Isso enfraquece a minha carne, mas fortalece o meu espírito. E eu, vivendo em espírito constantemente, eu tenho sempre a direção de Deus. Se tenho algumas dúvidas, vou buscar aos pés do Senhor, com súplicas e orações e jejuns, para que o Senhor me dirija, o Senhor me abençoe. E quando Ele falar comigo, eu não vou ter dúvidas. Eu sei que Deus falou comigo. Eu estou em santificação, estou em honra, e o Senhor vai me abençoar e dirigir. Ah, mas o Senhor lá no deserto, depois de 40 dias e 40 noites em consagração, em jejum, aí a primeira coisa que aparece para ele? O tentador. Mas ele estava em consagração, estava em jejum, estava santificado. Pôde vencer a tentação, porque estava santificado. Então, quem alimenta a carne, fazendo todas as vontades da carne, feitiçarias, glutonarias, pessoas que têm inimizades, porfias, ficam discutindo, falando heresias, tendo inveja, praticando homicídios. Homicídio não é só matar a pessoa assim fisicamente, não. Aquele que fala mal do irmão é homicida. Quantos homicidas tem aí nas igrejas? Ficam falando mal dos irmãos e acham que estão fazendo uma grande coisa, fazendo fofoca, levando conversas de um para outro. Isso é coisa da carne, isso é coisa maligna. Não agrada a Deus, ao contrário, o Espírito de Deus vai afastar dessas pessoas. Essas pessoas não sabem para onde estão indo, porque não tem o Espírito de Deus nas suas vidas. Pessoas invejosas, cheias de invejas, de homicídios, bebedices, glutonarias, feitiçarias e coisas semelhantes, e muito mais outras coisas, tudo carnal, tudo coisas carnais, e a pessoa vive nessa carnalidade, e porque vai no culto uma vez ou duas, ou porque sabe falar em público, acha que já é uma grande coisa. Não é, não. Está enganado, está desviado, está se dirigindo para a condenação, para o fogo eterno, e muitas vezes outros estão atrás dele, todos cairão no abismo, porque tem um cego guiando muitos cegos. Nós não podemos, nós temos que pedir para o Senhor: unge, meu Deus, o meu olho com colírio santo, para que eu possa enxergar claramente. Me dirija, Senhor, unge os meus lábios. Pega lá com a tenaz a brasa que está no fogo e purifica os meus lábios, como foi lá com o profeta. Nós temos que fazer isso, viver em santificação e honra, porque o fruto de Deus que está em nós, o fruto do Espírito, desse Espírito Santo, este Consolador que está em nossa vida. Eu tenho ele, você tem? Se você tem o Espírito Santo, então você é uma pessoa cheia de amor. O amor tudo suporta, o amor não suspeita mal, o amor não é invejoso, o amor é a perfeição. Você quer ter comunhão com todos, quer que cumpra na vida de todos a palavra de Deus, assim como cumpre na tua vida. Você tem amor, então você tem que ser assim. Você tem o Espírito Santo, então você tem que ter amor. Prazer nas coisas de Deus. Muitas pessoas deixam muitas vezes de ir numa reunião para se falar de Deus, para se ouvir a palavra de Deus, para ir numa festa, para ir numa coisa material, para ir numa comemoração. Você está vivendo espiritualmente ou carnalmente? Não, você está na carne. Busque primeiro as coisas de Deus, o reino celestial, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas muita gente tem buscado primeiro ir numa festa, num casamento, num aniversário, num lugar de prazer carnal, de alegria carnal,
quando naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, estava tendo uma reunião em nome de Jesus, na presença de Deus, cantando hinos de louvor, ouvindo os testemunhos e as palavras que Deus coloca na boca dos seus servos e das suas servas. E a pessoa escolheu a parte carnal, está enfraquecendo, está morrendo na fé e não percebe. Então desperta, irmão, desperta, irmã, não deixa a carne vencer, não. Você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito Santo, então você tem paz com todos, paciência, benignidade. Você quer as coisas boas para você, mas também para os outros. O quanto estiver em nós, vamos ter paz com todos os homens e ajudar na medida do possível cada um. Bondade, fé, mansidão, não sou de briga, não sou de contenda, temperança, sempre falando palavras temperadas, palavras que são gostosas de se ouvir, palavras de conforto, de amor, de carinho, palavras de direção. Isso é muito bom. Quem tem o Espírito Santo tem isso. Agora, se você não tem o Espírito Santo, qualquer coisinha já te tira do sério, você já diz que o seu pavio é curto e você já vai querer resolver o seu problema e você é mais isso e você é aquilo. Nós não podemos fazer isso. Nós andamos segundo o Espírito Santo. Veja aqui, contra essas coisas não há lei, contra as obras do Espírito não tem nada que nos condene fazendo isso. E os que são de Cristo, que não são todos não, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e pecados e concupiscências. Você é de Cristo? Crucifique a tua carne, deixa a tua carne lá morrendo, sem fazer a vontade, morrendo no sentido figurado, sem fazer a vontade dela, mas alimente o Espírito Santo que está em você. Sacrificaram a carne com suas paixões e concupiscências, e se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Você vive em Espírito? Você anda em Espírito? Então, se você vive em Espírito e anda em Espírito, a tua alegria é fazer a vontade de Deus. Você não vai no culto, você não vai numa reunião de oração, você não vai reclamar do dia do culto, que podia ser outro dia. Você vai dar graças a Deus de poder participar das coisas de Deus. Que alegria participar de uma oração, que alegria participar da reunião dos servos de Deus, das servas de Deus, buscando a presença de Deus em oração, estudos da palavra de Deus, ensinamentos, jejuns, consagrações. Como é gostoso louvar o Senhor. Você se lembra muitas vezes, essas pessoas que vivem na carnalidade, se lembram de Deus quando estão na tribulação, no sofrimento. Ó, irmãos, orem por mim que eu estou passando uma grande luta. É claro que está passando uma grande luta. Você não tem confiança em Deus, você não obedece a Deus, você está desviado da palavra de Deus. Não, mas eu vou na igreja todo dia, o ministério diz que eu estou em comunhão. E Jesus Cristo, o que está dizendo? Você está olhando muito para as coisas materiais. Olhe para as espirituais. Nós temos que dar conta de nós mesmos, é nós e Deus. Não tem nada entre nós e Deus. Nós temos que dar contas a Deus. Não existe ninguém ali intercedendo por nós a não ser Jesus Cristo. Então, irmãos, façamos a vontade de Jesus, andemos em espírito e em verdade e não vamos deixar a concupiscência tomar conta da nossa vida, o pecado tomar conta da nossa vida. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A pessoa quer se gloriar, eu canto muito bem, a minha mensagem todo mundo gosta, porque se deixar eu falo 2, 3 horas, porque eu sei falar, eu sei isso, e a pessoa fica se gloriando. Tudo isso é vanglória, uma glória vã. Nós não temos glória nenhuma. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, você que nos assiste nesse dia, ande e viva em espírito, fazendo sempre a vontade de Deus para a tua bênção e salvação de muitos também. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa. Que a graça de Deus esteja na vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.